Bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom. Graça e paz, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para mais um dia, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Deus de Israel. Ele nos concedeu a permissão, direcionamento, mandou fazer a live, amém? Mesmo atrasado. Então, estou aqui obedecendo a voz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, Verônica. Bom dia, Ânia. A paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Késia. Seja muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, amém? Mari, bom dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que até aqui nos concedeu graça, misericórdia, sabedoria, em nome de Jesus, para que a gente possa estar mais uma semana, amém? Começando os nossos devocionais, em nome de Jesus. Bom dia, Leia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos, enquanto os nossos irmãos e as nossas irmãs entram, a gente ora e consagra essa live ao Senhor por conta do horário, amém? Logo, logo tudo se resolverá, os horários voltarão ao normal, em nome de Jesus. Vamos orar para que a gente possa dar início, amém? Pai, primeiramente eu te agradeço, Senhor Deus de Israel, pela oportunidade, Senhor, de estar viva, Pai, com fôlego de vida nos meus pulmões, para estar, Senhor, diante de Ti, Senhor, para estar, Senhor, reunidos como corpo, como filhos, ó Pai do Deus vivo de Israel, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso espírito nesta manhã. Pai, que em nome de Jesus a porção seja sacudida, recalcada e transbordante do Teu amor, da Tua graça. Que a Tua palavra, Senhor, venha, Pai, como uma espada penetrante, dividindo, Senhor, juntas e medulas, trazendo, Senhor, o alinhamento e apontando o direcionamento que cada homem aqui, cada mulher aqui, Pai, deve seguir, Senhor. Pai, eu entrego, Senhor, o controle, Senhor, desta live nas Tuas mãos, Espírito Santo. E eu chamo a Tua presença palpável e manifesta, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, traz o Espírito da revelação da palavra. Revela, Senhor, em nome de Jesus, a cada um de nós o que está por trás da letra. Traz o Espírito, Senhor, em nome de Jesus, da profecia. Que o Espírito da profecia, que é Cristo, Senhor, esteja em nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus todo valente, e que repreenda o Senhor o espírito do homem. Pai, eu declaro em nome de Jesus, que todo espírito imundo, que todo espírito, Senhor, maligno, que todo espírito contrário à tua essência, à tua palavra, seja agora amarrado e amordaçado com cordas de fogo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que é selado as conexões de internet, rede de água, rede de esgoto, fiação elétrica, hidráulica. Eu declaro, Pai, que essa live não será, Senhor, derrubada. Ela não será, Senhor, atacada por espíritos malignos. Eu declaro, Pai, que o Senhor agora apaga o nosso rastro e apaga o nosso cheiro. E eu peço, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra. Passa uma tenaz nos meus lábios, santifica os meus ouvidos e os meus olhos, Senhor. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Porque é isso que eu sou, apenas um instrumento. Tudo provém de ti, tudo volta para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito da sabedoria esteja conosco e sobre nós e através de nós. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para você que está aqui de primeira vez, eu quero falar que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Amém? Em nome de Jesus. Eu já declaro cura, amém, sobre o estômago de Miguel, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor visite o estômago dele. Eu declaro cura, Pai, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E eu declaro que o Senhor toca agora, Pai, em toda a parte, Senhor, do intestino, em toda a parte do estômago dele, Senhor. E eu declaro cura, Senhor, vindo sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que toda dor, Pai, cessa, toda queimação cessa, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. É o que eu oro e declaro, Pai, cura, Senhor, cura, papai, em nome de Jesus.
Amém? Queridos, se você está aqui de primeira vez, eu quero que você seja, amém, recepcionada não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que o doce amigo Espírito Santo de Deus te recepcione, que você sinta a paz e a presença do Deus de Abraão. Amém? Estamos aqui nos reunindo de segunda, quarta e sexta, a partir das 8h15, hoje um pouco mais tarde, amém? Por conta das logísticas aqui da minha vida, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, e nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Bom dia, Aline, bom dia, Fernanda. E nós vamos ler o livro de Jeremias 52 hoje, tá? Se der tempo, a gente lê Crônicas, 2 Crônicas 27, senão nós vamos terminar só o livro de Jeremias, porque ficou faltando no último devocional, e aí nós encerramos Jeremias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, se você puder abrir aí a tua Bíblia, se não apenas acompanhe, vamos abrir aqui no livro de Jeremias, capítulo 52. Na minha tradução diz assim: Jerusalém é invadida e arrasada. Jeremias 52, versículo 1. Tzedkiacu. Zedequias tinha 21 anos quando foi aclamado rei e governou durante 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Livna Hamutal, filha de Jeremias. Este Jeremias era cidadão de Líbna. Mas Zedequias agiu de modo reprovável em relação à palavra do Senhor, do mesmo modo como procedeu Jeoaquim. A ira de Yahvé havia então sido insistentemente provocada em toda Jerusalém e Judá, de tal maneira que ele teve que castigá-los, afastando-os da sua presença e enviando-os ao exílio. No 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército atacaram violentamente a cidade de Jerusalém. Sitiaram-na e ergueram muralhas de ataque ao seu redor. Deste modo, a cidade ficou totalmente cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Então, quando chegou o 9º dia do 4º mês, o estado de fome entre o povo era desesperador, pois não havia absolutamente nada que pudesse servir de alimento. E aconteceu que uma brecha no muro da cidade foi aberta pelo inimigo. O rei e todos os soldados fugiram, abandonando a cidade durante a noite, caminhando na direção do Jardim Real, pela porta que fica entre os 2 muros, embora os babilônios estivessem cuidadosamente cercando toda a cidade. Foram para Arabá, o vale do Jordão. Contudo, os babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias, na planície de Jericó. Todos os seus guerreiros apavorados se separaram dele e se dispersaram. E Zedequias foi capturado e levado perante ao rei da Babilônia, em Ribla, nas terras de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e da mesma forma matou todos os nobres e chefes de Judá. Em seguida, cegou os olhos do rei Zedequias e o acorrentou. Então, o rei babilônio o conduziu para a Babilônia e o manteve cativo até o dia de sua morte. Vamos parar aqui, queridos. Vamos parar no versículo 12. Vamos lá. Aqui a gente viu logo nos primeiros versículos, amém, que o rei Zedequias teve um comportamento totalmente reprovável diante da presença do Senhor, amém? Então, a ira do Senhor veio de forma insistentemente e foi provocada por toda Jerusalém e Judá de tal maneira que o Senhor teve que castigá-los, afastando-os da sua presença e enviando-os ao exílio, enviou aquele povo ao exílio. O que o Senhor diz, queridos, aqui é: todas as vezes em que nós temos um comportamento reprovável diante da presença do Senhor, diante da palavra de Deus, automaticamente nós vamos ser punidos. Nós não podemos viver de um evangelho de supergraça, de hipergraça, que fala que você vai ser abençoado independentemente da sua conduta, porque isso é uma mentira. Amém? Isso é um evangelho fraco, é um evangelho mentiroso, é um evangelho fracassado, que em vez de levar as pessoas para o caminho de Cristo, acaba afastando as pessoas do caminho de Cristo. E Deus, ele é um pai de amor, ele é um pai bondoso, misericordioso, mas ele também é um
Deus de justiça. A base do seu trono é justiça. E o que o Senhor pede nessa manhã é para que a gente venha manter os nossos muros constantemente fechados, sem abrir nenhum tipo de brecha. Porque quando nós abrimos brecha nos nossos muros, queridos, o que acontece? Nós vamos ser cegados espiritualmente, nós vamos ficar cegos espiritualmente. E é isso que aconteceu aqui com os Edequias. Eles estavam totalmente fora da presença de Deus, eles estavam sobre a ira do Senhor, vivendo de uma forma reprovável, e aconteceu que uma brecha no muro da cidade foi aberta pelo inimigo. Quando nós não estamos cumprindo o princípio, quando nós não estamos estabelecendo mandamentos dentro da nossa casa, quando nós não estamos fechando, amém, as portas de acesso para o inimigo ele não pede licença para entrar. Ele pega e ele abre uma brecha, ele vê uma brecha, tinha uma brecha no muro da cidade, o inimigo entrou. E o Senhor pede para que eu e você repare esses muros ainda hoje, enquanto é tempo. Mas, Michele, por que enquanto é tempo? Porque nós estamos às portas de estar numa virada, amém? De mês, numa virada espiritual, para entrar no novo do Senhor. E o que o Senhor pede para dizer é, se você não fechar as suas brechas, se você não reparar as suas veredas, você vai chegar num próximo ciclo, num próximo ano, você vai passar pela Peça. O que é a Peça? É a verdadeira Páscoa. Só existe uma Páscoa no mundo, no ano, amém? Que é a verdadeira Páscoa. Você vai passar para um próximo nível, para a estação da primavera, que é a estação da colheita, que é a estação de colher tudo bom. Amém? Você vai entrar em um período da sua vida com brecha, e o inimigo vai querer paralisar você de entrar no novo do Senhor. Então, assim, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, para vocês que estão fazendo, né, ali, toda a preparação para entrar para o próximo ano bíblico, vocês já estão reparando as brechas. Mas o alerta que o Senhor diz é para você, que talvez você não estava acompanhando esta live, que você entrou aqui pela primeira vez, ou que você acompanha essa live, mas você não está fazendo o processo da travessia para entrar no próximo ano, para passar pelo Jordão. E o Senhor quer que você restaure o seu muro. O Senhor quer que você tome conta do seu muro. A irmã colocou aqui, às vezes mesmo sem brecha, ela colocou, às vezes mesmo sem brecha, ele entra. O que acontece? Às vezes mesmo sem brecha não é que ele entra, mas ele vai tentar lançar dardos inflamados para poder tentar abrir uma brecha. A gente tem que entender algo, sem brecha Satanás não entra. Ele vai tentar entrar, ele vai tentar forçar a porta. Se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de devocional, o que acontece? Acontece que anjos são liberados do céu para te fazer uma escolta. Então o inimigo ele vai tentar entrar, ele não vai entrar, ele só entra se você tiver legalidade aberta. O que acontece é, se você tem uma vida que cumpre princípios, se você tem uma vida que é baseada na palavra, se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de devoção ao Senhor, automaticamente o cerco de proteção do Senhor vai estar te protegendo. E é isso que acontece aqui. Por que havia uma brecha no muro? Por que teve uma brecha no muro? Teve uma brecha no muro, por quê? Porque Zedequias era desobediente à palavra de Deus. Então, quando nós somos obedientes, nós temos um cerco de proteção. Quando nós não somos desobedientes, nós abrimos brecha. Então, não é que a gente vai ser um povo santo que não vai ter ataque para você justamente tentar abrir uma brecha e deixar uma porta aberta para que o inimigo possa entrar e acessar você. Se você fizer tudo aquilo que a palavra diz, obedecer os estatutos, obedecer a palavra do Senhor, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, não tem como. Satanás só entra na sua vida se tiver brecha. Amém? Ele vai lançar seta de enfermidade? Vai. Ele vai, às vezes, tentar mexer na sua área financeira? Vai. Tudo isso para fazer com que você abra a brecha. Entende como que funciona? É assim que funciona. E aqui aconteceu exatamente isso. Zedequias, ele estava totalmente reprovável aos olhos do Senhor. E ali abriu uma brecha. Abriu-se uma brecha no mundo espiritual. E aí o que aconteceu? Zedequias ficou
cego. Quando nós estamos em brecha, nós não enxergamos mais com os olhos da fé. Nós não enxergamos mais, muitas vezes até com os olhos naturais. Nós nos tornamos cegos espirituais e ficamos acorrentados. Então, o que o Senhor pede é: tenha cuidado, abra os seus olhos, veja com clareza, peça para que o Espírito Santo de Deus traga luz que excede todo entendimento para que você venha ver com os olhos da fé e não com os olhos da carne. Porque às vezes você não está conseguindo nem enxergar os olhos com os olhos da carne, quanto mais com os olhos da fé. E você está se tornando cativo. Você está entrando para dentro de um cativeiro e acorrentado. Assim como Zedequias. E o Senhor pede, em nome de Jesus, olhe para a cruz, olhe para a cruz. É na cruz que você tem que estar com os seus olhos fitados. Não é no problema. Não é, ai meu Deus, eu preciso da solução do meu problema. A solução do seu problema está na cruz. Se você tiver com os seus olhos na cruz, automaticamente você vai ter a solução do teu problema. Então, tira os olhos do teu problema, tira os olhos da sua escassez, tira os olhos da sua dificuldade, tira os olhos da sua incredulidade e coloca os teus olhos na cruz, porque os teus olhos precisam estar fitados e fixos na cruz. A solução está na cruz. Quando nós não temos sabedoria, nós estamos fadados a buscar direcionamento por aquilo que os nossos olhos carnais veem. E muitas vezes nem pelos olhos carnais você está vendo. Muitas vezes nem pelos olhos carnais você vai ver. E o Senhor quer que você veja pelos olhos da fé, que é os olhos na cruz. Vamos lá no versículo 12. No 10º dia do 5º mês do 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem chamado Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que serviu o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Ele incendiou a casa de Yahvé, o templo do Senhor e o palácio real, como também todas as casas de Jerusalém, incluindo edifícios públicos e as belas casas de pessoas importantes da cidade. Às vezes as pessoas se apegam aos bens monetários que ela tem. As pessoas se apegam aos títulos, as pessoas se apegam ao status econômico, ao status social. Ai, porque eu sou uma pessoa de posse, porque eu sou uma pessoa que eu sou reconhecida, sei lá, internacionalmente. Deixa eu te falar, queridos, de nada vale os teus títulos, de nada vale a tua conta bancária, de nada vale o seu posicionamento dentro da sociedade. Para o Senhor isso não vale nada. Para o inimigo também não vale nada. Justamente o inimigo que coloca isso para que a gente se perca no meio das nossas altivez de espírito, no meio do orgulho. Quando o Senhor vem com justiça, quando o Senhor vem separar o justo do injusto, o ímpio do que é certo, ele está pouco se lixando, queridos. Ele não quer saber se você é de alta sociedade, se você é pessoa importante, se você tem carro de marca, se você usa roupa importada. Ele não quer nem saber. Ele vai passar a espada e ele vai alinhar o que precisa ser alinhado. Ele não quer saber se você é pastor, ele não quer saber se você é apóstolo, ele não quer saber se você é presbítero, diácono, se você é a 4ª pessoa da Trindade. Ele quer saber se você segue princípio. Ele quer saber se você é obediente e temente ao Senhor. E tá cheio de gente que se garante porque eu tenho um cargo, porque eu sou isso. Você não é nada, nós não somos nada. Nada. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Ó bichinho de Jacó, quem és tu? Aonde tu estavas quando eu criei todas as estrelas, os luminares, que eu coloquei o sol no firmamento da terra? Aonde? Queridos, o Senhor quer que a gente diminua, que diminua eu e que Cristo cresça em mim através de mim. Queridos, deixa eu te falar. Mais uma vez o Senhor fala aqui. Para que você quer ser grande? Para que você quer ser reconhecido? Para que você quer crescer? Para que você quer crescer espiritualmente? Para os outros verem que você é um homem ou uma mulher de Deus? Para que você quer crescer prosperamente? Para os outros verem que você cresceu, que Deus te tirou da zona ali que você estava de problema financeiro e você se tornou um grande homem ou uma mulher de Deus? Para quê? Para quê?
Para que você quer ter reconhecimento de homens? Reconhecimentos de homens nada vale. Paulo diz que ele não quer ser reconhecido por homens, ele não veio para agradar homens. Nós temos que ter isso na nossa mente, queridos. E eu constantemente faço essa reflexão. Se eu estou agradando muito homem, eu tenho que tomar cuidado, porque talvez eu esteja desagradando ao meu Deus. Sabe por quê? Porque um homem e uma mulher de Deus geralmente não vai agradar muitos homens. Porque um homem e uma mulher de Deus carrega verdade, e verdade confronta. Verdade liberta do pecado. Verdade, quem carrega a verdade, ele gera inimizades para aqueles que são tolos. Quando a gente confronta um sábio, a gente ganha um amigo. Agora, quando a gente confronta uma pessoa que se acha demais, quando a gente confronta um tolo, e não sou eu que estou falando, é a palavra. Quando nós confrontamos um tolo com a verdade, com aquilo que nós carregamos, a gente acabou de adquirir um inimigo. Então, muitas vezes, queridos, a gente se vê cercado de um monte de pessoas falando, nossa, como você é mulher de Deus, como você é homem de Deus. Nossa, mas é porque você é isso, mas é porque você é aquilo. Eu falo, opa, calma aí, Jesus. Me traz aqui a diretriz certa. O que o senhor está querendo me mostrar com isso? Eu passei recentemente por isso. Um profeta, você vê todos os profetas não eram queridos, os profetas não eram amados. Porque o profeta, ele traz confronto, ele apronta caminho. O confronto do profeta é para você entrar na cerne ali, para você entrar na palavra, você viver certo. É para você endireitar as veredas, é para você fazer o povo voltar para Techuvá. O profeta, ele não era bem visto. Ninguém recebia o profeta com flores. Porque quando o profeta chegava na cidade, ele vinha trazer juízo, ele vinha apontar o caminho, trazer consolo. E eu passei por uma situação onde eu estava sendo muito amada. Eu falei, calma aí, Jesus. Será que eu estou exercendo o meu profético da forma correta? E eu fui para o jejum, e eu fui orar, e eu fui clamar. Eu falei, Senhor, tudo que está em oculto venha a ser revelado, porque tem alguma coisa que não fecha nessa conta. E estava certo. Um espírito de engano, um espírito de manipulação. Até que o Senhor Deus disse para mim, esse espírito de uma situação que eu e meu marido nós estamos tratando em uma esfera, né, em um lugar aí. E aí eu peguei e a gente começou a clamar. Até que o Senhor disse, esse espírito tentou te apadrinhar, tentou te adotar. Esse espírito tentou te adotar, mas você tem um pai. Aquilo entrou como uma flecha dentro do meu espírito. Eu falei, meu Deus. Por isso que eu falo, queridos, você pode estar de pé, mas vigia para que não caia. Você pode ser homem e mulher de oração, de jejum, de santificação, mas se você não vigiar, as influências malignas, principalmente de Jezabel, que é o que mata profeta, vai tentar matar o teu profético. Vai tentar fazer com que você seja um profeta de mentira e fale aquilo que as pessoas querem ouvir. E um profeta de verdade, quem se move no profético de verdade, fala aquilo que Deus quer falar. Então é por isso, busque sabedoria e discernimento de espírito. Infelizmente é assim que funciona. Mas, Michele, por que você está falando? Faça um retrocesso e vai ler o Novo Testamento. Jesus era querido em todo lugar. Você quer saber se você está carregando Cristo de verdade? Jesus era querido em todo lugar? Responda para mim, queridos. Jesus, ele era bem visto. Jesus, ele era querido em todo lugar. Jesus, ele não era bem visto em todo lugar, queridos. Principalmente por aqueles que estavam no engano. Principalmente por aqueles que estavam dentro das sinagogas, principalmente por aqueles que estavam fazendo o que era contrário à vontade de Deus. Jesus não era um cara bem visto e querido. Ninguém queria estar perto de Jesus, a não ser aqueles que necessitavam da presença dele, que queriam estar com ele. Então, querido, eu quero te dizer, por que você quer ser bem visto? Por que você quer ser reconhecido? Por que você quer estar no alto escalão do padrão das igrejas gospel? Por que você quer crescer
dentro da tua empresa. Eu não estou falando que é errado, entenda, mas qual é a motivação do teu coração? Cuidado, muito cuidado com a motivação do teu coração. Deus, ele faz a gente crescer, Deus traz o crescimento. Mas quando ele traz o crescimento, ele também traz o amadurecimento. Ele também traz a quebra de orgulho, ele traz a quebra de altivez de espírito. Vamos lá, versículo 14. E o exército babilônio, sob o comando desse capitão da guarda imperial, colocou abaixo todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã expatriou para a Babilônia como cativos alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos, outros operários e aqueles que previamente haviam passado para o lado do rei da Babilônia. Contudo, Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres e insignificantes da terra para viverem trabalhando como lavradores em suas vinhas e campos. Os babilônios fizeram em pedaços as notáveis colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze, o grande tanque que ficava no templo do Senhor, e saquearam todo o bronze e o transportaram para a Babilônia. Da mesma maneira, levaram para sua pátria as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios sagrados da casa de Yahvé. O comandante da guarda imperial levou embora consigo os copos, os pratos para carregar brasas, as demais bacias, todas as vasilhas pequenas, os candelabros, as vasilhas para recolher cinza e as de queimar incenso, as tigelas para recolhimento do sangue dos sacrifícios e até as colheres. Todos os objetos de arte e demais utensílios feitos de ouro, ele os levou apenas para o seu peso em ouro, e o que era de prata simplesmente como prata. Quanto às 2 colunas ao tanque e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo de suas bases, que o rei Salomão mandara construir na casa de Yahvé, o peso e o valor do bronze de todos esses objetos eram inestimáveis. A altura de cada uma dessas colunas era de 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. E havia sobre ela um capitel, um remate de bronze, e a altura de cada capitel... Só um minuto, queridos. E a altura de cada capitel era de 2 metros e 25 centímetros de altura, e era ornamentado com uma peça entrelaçada, adornada com esculturas em forma de romãs de bronze em volta. Tudo feito com o bronze da melhor qualidade. A outra coluna com as suas romãs era igual. E podia-se contar 96 romãs aos lados. As romãs todas sobre a rede do ao redor somavam um total de 100 unidades. Então o capitão da guarda tomou como prisioneiros Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias, o sacerdote adjunto, e os 3 oficiais e guardas de honra das portas dos templos. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial maior que tinha todos os guerreiros sob sua responsabilidade, e mais 7 conselheiros reais que haviam permanecido na cidade, além do chefe dos escrivães do exército, que registrava o povo da terra, e mais 60 de seus assessores que foram encontrados na cidade. O capitão e o comandante da guarda, Nebuzaradã, prendeu todos eles e os entregou ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, nas terras de Amate. Assim, Judá foi para o exílio, longe de sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor expatriou. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 cidadãos de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus mandados ao cativeiro pelo capitão da guarda imperial Nebuzaradã. E assim, naquela época, ao todo, foram desterrados e levados ao cativeiro 4.600 judeus. Libertação e honra de Joaquim. No 37º ano da deportação do rei Joaquim de Judá, no ano em que
Amel-Marduk, homem de Deus Marduk, tornou-se rei da Babilônia. Durante o primeiro ano do seu reinado, eis que decidiu libertar Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. Em seguida, agiu com misericórdia e gentilmente o convidou para ocupar a posição de honra mais elevada dentre todos os demais reis que estavam com ele na Babilônia. E assim, foi permitido a Joaquim tirar suas roupas comuns de prisioneiro e vestir as suas próprias roupas de nobre. E até o final da vida fez suas refeições na companhia do rei. O rei da Babilônia concedeu ainda a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Queridos, aqui mostra o fim do exílio para o rei Joaquim. Amém? No final do primeiro ano do seu reinado, eis que ele decidiu libertar Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. E em seguida agiu com misericórdia e gentilmente o convidou para ocupar a posição de honra mais elevada dentre todos os demais reis que estavam com ele na Babilônia. Queridos, o Senhor, Ele nos dá, hoje nós temos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida através da morte de Cristo. Amém? Hoje, nós não temos mais essa libertação aqui parcial. Hoje nós somos libertos, totalmente libertos de todo o cativeiro. Hoje o Senhor troca as nossas vestes. Nossas vestes já foram trocadas. Mas o que acontece é que muitas vezes o Senhor tira as vestes de prisioneiro e joga e deixa de lado, põe para fora. Mas nós somos tendenciosos a ir lá e pegar as vestes de prisioneiro de novo. Sabe por quê? Porque nós somos péssimos muitas vezes de nos largar do velho. A gente tem uma péssima dificuldade. É difícil um homem ou uma mulher largar o velho. E o Senhor pede, larga o velho, para de ficar trazendo as suas vestes de lamento, para de ficar trazendo as suas vestes de dor, para de ficar vestindo das suas vestes contaminadas de pecado. Ai, vida, ó céus, se lamentando. Entenda, eu não estou falando que não é para você não ter sentimento. Nós somos seres, amém, triunos, corpo, alma e espírito. E dentro da tua alma estão as suas emoções, queridos. Mas enquanto você não deixar o Espírito governar a tua alma, quem vai governar você vai ser a tua alma, vai ser as suas emoções. E quando nós somos governados pelas emoções, nós temos tendência de pegar as vestes velhas e colocar, e não fazer uso das vestes novas. E não querer se assentar na mesa do rei. E não querer usar vestes de nobre. Porque o Senhor diz na palavra dele que hoje nós somos príncipes e princesas, sacerdotes reais. Se você é príncipe e princesa, sacerdote real, é óbvio que você não veste mais uma veste de prisioneiro. O Senhor tirou as suas vestes de dor. O Senhor tirou as suas vestes de luto. O Senhor tira as suas vestes, amém, de procrastinação. O Senhor tem tirado vestes constantemente. O problema é que a gente não consegue se ver desnudo da presença do Senhor. As pessoas não conseguem ficar desnudas na presença do Senhor. E o que o Senhor pede é, venha e fique nu na minha presença. Quando o Senhor pega e diz, venha e fique nu na minha presença, para de esconder quem você é. Para de ficar tentando aí tampar algo que precisa ser lavado, curado. Para de ficar tampando a sua vida com vestes velhas. Por que tem tanto medo de sair do velho para entrar no novo? Nós, seres humanos, somos tendenciosos a não largar a mão do velho. Deixa eu te falar. Enquanto você não largar a mão do velho, você não vai poder entrar no novo, porque não tem espaço. Enquanto você não tirar as vestes velhas, não tem como você colocar vestes novas. Não tem como derramar vinho novo em odre velho. Não vai suportar. E tá cheio de gente aqui que fica só pensando no passado. No meu relacionamento passado, nas minhas dores, porque eu sofri, porque eu estou sofrendo. Tá, então tira os olhos do sofrimento e coloca os olhos na cruz.
É difícil, queridos, é difícil, mas a gente tem que fazer um esforço. Eu não estou falando que é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu só aprendi quando eu permiti que o Senhor visse a minha nudez. E quem aqui gosta de mostrar a nudez ao Senhor? Porque a nudez diz o quê? Que você não tem proteção nenhuma, que você está vulnerável, totalmente dependente à vontade dele, totalmente dependente à vontade dele fazer o que tem que ser feito. Então deixa, em nome de Jesus Cristo, Deus ver a tua nudez. Deixa eu te falar algo. Cristo foi para a cruz nu. Cristo só tinha um pedaço de pano envolvido no corpo. Por que você acha que... Gente, nada que acontece, nada do que aconteceu na Bíblia, que está contando na Bíblia, nada do que aconteceu com Cristo é por acaso. Cristo podia ter ido para a cruz vestido. Podia. Isso é uma revelação que Deus está trazendo agora. Podia. Mas por que ele foi nu? Para mostrar que ele não tinha nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de proteção. Ele estava lá nu. Do jeito que ele veio ao mundo, ele voltou. Só que ele subiu com um corpo glorificado em glória. O que o Senhor está querendo dizer é que quando você mostra a sua nudez ao Senhor, que você se permite ser acessado no mais íntimo do seu ser, a glória do Senhor vem e resplandece sobre você. Você sobe ao céu em glória, para você vestir novas vestes. Ele morreu ali nu, sem vestes nenhuma, mas quando ele ressuscitou com vestes resplandecentes. O que o Senhor está dizendo é: mata o teu velho homem, querido, mata essa velha mulher em nome de Jesus. É tempo de você crucificar na cruz essa velha natureza carnal. Para de ficar, em nome de Jesus, alimentando uma natureza adâmica caída. Para de ficar, ai meu Deus, o meu problema, por que isso, por que aquilo? Deixa Deus curar. Tá cheio de gente que faz dos problemas muleta para não estar sendo acessado pelo Espírito Santo de Deus, porque é o seu casulo de proteção. E o Senhor já disse isso antes, e o Senhor está dizendo isso hoje de novo, porque ele quer te levar para o novo, mas ele não pode te levar para o novo com vestes velhas. Ele não pode trazer o novo para a sua vida se você não se permitisse ficar desnuda na presença dele, desnudo da presença dele. Eu não estou falando que você não pode sofrer com as suas emoções, que você não vai viver o seu luto, que você não vai viver aí o seu problema de separação. Eu não sei qual é o teu problema, a tua enfermidade, eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, querido. Mas Deus sabe. E o que ele pede para você hoje é: deixa eu acessar a tua nudez. Para de ficar cobrindo tudo. Deixa eu te falar. Existe um salmo que diz que o Senhor está em todo lugar. Deixa eu procurar aqui, porque de cor eu não me recordo. Eu vou ler para vocês. Calma aí. Que o Senhor me trouxe isso agora. Não tem como você fugir da presença de Deus. Vamos lá. Salmo 139. Abra aí comigo, se você puder. Se não, apenas escute. Que não, para você entender, queridos, que do Senhor não tem como você fugir. Você está fugindo de você mesmo, mas da presença do Deus vivo de Israel não tem como você fugir. Salmo 139. Vamos lá. Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Aqui. Está até gravado, está até grifado. Vamos lá. O nome do salmo: louvor à onisciência de Deus. Eu vou ler ele todo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Medita nesse salmo. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente.
Antes da palavra sair da tua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Deus é onisciente, é o único. Deus que é onisciente é o teu Deus, é o teu Pai, é o Abba, é o Deus de Adonai, é o Adonai, é o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Versículo 15. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia fugir o teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Queridos, não tem como você fugir da presença de Deus. É impossível. Deus está em todo o tempo todo, em todo lugar, com você, com os teus filhos, com o teu marido, em todo o lugar. Não tem como você fugir dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, sobre cada filho dele. Versículo 8. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito de mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz e tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver a luz e ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem a mais densa treva são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos. Olha isso. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias. O que a palavra do Senhor está dizendo é que os teus dias, todos os teus dias, já estão escritos nos livros sagrados do Deus vivo de Israel. E eles estão prefixados antes mesmo que só um deles existisse. Tudo que vai acontecer na minha vida e na tua vida, querido, já está escrito. Não tem nada que você possa mudar. Só que você precisa fazer algo. Atechuvá. O que é atechuvá? Fazer o caminho de volta. Larga a mão do teu pecado. Larga a mão de ser uma pessoa que não quer ser acessada pelo Senhor. Porque Deus não pode acessar ninguém que não queira. Deus não vai obrigar você a mudar. Deus não vai obrigar você a se desnudar para Ele vir te tocar. Deus não vai. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele é majestoso. Quem chega sem pedir licença é Satanás. Jesus diz lá em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Aquele que eu abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor bate a porta. Eu posso entrar, ele bate no teu coração. Eu posso entrar, eu posso fazer morada, eu posso mexer aqui. Se você falar que não, ele vai falar tudo bem. Tudo bem. Está tudo escrito, queridos. Vamos lá, versículo 17. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria que contar. Quem me dera exterminasses os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração.
Nós temos que pedir para o Senhor analisar o nosso coração constantemente, todos os dias. Senhor, passa em revista ao meu coração. Senhor, passa em revista a minha alma. Senhor, eu estou indo contra o teu princípio. Eu estou ferindo o princípio. Eu estou indo contra a tua palavra. Senhor, eu sou altiva. Senhor, eu sou orgulhosa. Senhor, tira a capa de falsa humildade. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente se coloca num alto patamar. Ai, porque eu estou jejuando, porque eu estou me santificando. Ai, porque fulano não está fazendo, porque Beltano é aquilo. E a misericórdia de Deus? A gente se acha muito bom, a gente se acha melhor do que os outros. Mas a palavra do Senhor diz, e o próprio Cristo disse, quando chegaram para ele dizendo, mestre, tu és bom. E ele repreendeu a pessoa dizendo, por que me chamas bom, só porque eu fiz isso para ti? Ninguém é bom a não ser o Pai que está no céu. Se o próprio Cristo, o Messias, repreendeu a pessoa falando, por que me chamas bom? Por que a gente acha que a gente é bom? Nós não somos bons. Sabe por quê? A nossa natureza é adâmica. E por mais que a gente está tentando matar a nossa natureza adâmica, nós nunca vamos conseguir ser bom, porque existe um senso de justiça reinando sobre a nossa vida. Porque a gente gosta de apontar o erro do outro. Porque a gente não anda em misericórdia. Porque a gente acha que a gente é bom o tempo todo e nós não somos bons. Nós não somos bons. A gente acha que a gente nunca erra, que a gente nunca peca. Só que a gente esquece de fazer aquilo que o salmista falou. Muitas vezes a gente não pede para Deus sondar e examinar os nossos corações e as nossas inquietudes. A gente está muito longe, mas muito longe de ser um varão perfeito. Nós estamos caminhando em passos pequenos ainda, não é nem grandes. Porque às vezes a gente acha que a gente é melhor do que o nosso filho, a gente acha que a gente é melhor do que o nosso esposo, do que a nossa esposa, às vezes a gente acha que é melhor do que o nosso pastor, a gente acha que a gente é melhor do que o Lula, a gente acha que a gente é melhor que Bolsonaro, a gente acha que é melhor do que o povo que está roubando, matando. Ai, mas eu não roubo, mas eu não mato, mas você fofoca. Te coloca no mesmo patamar. Você não paga imposto. Você usa coisa falsificada. O que te difere? O que me difere? Nada. Sabe por quê? Porque para o Senhor não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Tem peso diferente, mas diante da corte celestial todos nós somos iguais. Só existe um que é bom, que é Deus. O próprio Cristo disse isso. Se o próprio Cristo disse isso, por que cargas d'água a gente acha que nós somos bons? Ah, porque eu sou uma pessoa tão boa. Não, querido, eu quero te jogar um balde de água fria. Você não é bom. Você não é. Você está lutando para ser. Você está lutando para chegar na estatura de varão perfeito. Você não é bom. Porque quando você menos esperar, você vai estar falando mal do irmão. Quando você menos esperar, você vai estar fofocando. Quando você menos esperar, você vai estar roubando os dízimos da casa do Senhor. Quando você menos esperar, você vai ter a oportunidade de abençoar alguém e você não vai abençoar. Então, você não é bom. Nós não somos bons. Nós somos santos lutando contra o pecado. E o Senhor precisava trazer essa palavra hoje. Por quê, queridos? Nós estamos vivendo num mundo onde o julgamento está dominando a face da terra. Está cheio de justo juiz por tudo quanto é lugar. Ai, crucifique. Gente, infelizmente, se Cristo estivesse aqui hoje, muito crente ia mandar crucificar Jesus. Muito cristão ia estar lá no meio gritando, solta Barrabás e crucifica Cristo. Por quê? Misericórdia, irmã. Não, não é misericórdia, é verdade. Porque está todo mundo querendo o evangelho de graça, de hipergraça, e não de arrependimento, e não de santificação, e não de reconhecimento que nós não somos nada. Nós estamos aqui apenas buscando, amém? Crescer. Ninguém está querendo expor a sua nudez.
Quando Deus pega e começa a tocar na nudez, a pessoa pega as vestes velhas e veste de novo, porque não quer entrar no novo. Deixa eu te falar, querido. Deus não vai pegar você pela mão e vai fazer você entrar no novo. Você tem que ir com seus próprios pés. Você não é mais uma criança espiritual. Deus quer fazer você crescer, quer. Deus quer fazer você viver as promessas que já foram escritas nos seus livros da vida, quer. Mas você tem que fazer a parte que lhe cabe. Deixa Deus acessar o mais profundo da tua alma. Para de ser crente mimizento. Gente, desculpa. Eu sei que é uma palavra que dói. E geralmente, quando eu fico muito tempo sem fazer live, quando vem umas cajadadas. Mas é porque Deus nos ama. Um pai só corrige aquele que ama. Um pai só corrige aquele que ama. Um pai de verdade, ele corrige o filho porque ama. Porque ele quer que o filho cresça, porque ele não quer ver o filho se perdendo, porque ele não quer ver o filho perdendo a herança e promessa que é teu por direito e por herança. Queridos, eu vou falar algo aqui para a gente encerrar e talvez vai te chocar. Vocês sabiam que as entidades lá do ocultismo, Satanás, todos esses espíritos malignos, eles corrigem os filhos de santo? Quando você não faz algo que a entidade pede, a entidade desce e dá uma surra no cavalo. Por que você não fez? E aí, sabe o que eles fazem? Eles vão lá e eles pedem, não, desculpa, faz as oferendas, faz os pactos, faz tudo que precisa fazer. Mas eles levam uma surra, mas é uma surra, filho, de queimar com charuto, de cortar com navalha. Eu sei porque eu já fiz parte. O negócio lá, querido, não é brincadeira, não. E às vezes a gente reclama da forma como Deus nos trata. Ô, Jesus! Eu costumo dizer que só quem teve do outro lado é que entende. Porque lá o chicote estrala, o filho chora e a mãe não vê. Filho, se você não fizer o que o bicho quer, ele te dá uma paulada. As pombagiras vêm te dar uma surra. Os Exu desce. Que o negócio não é brinquedo, não. E aí, quando Deus pega e vem arrumar com amor, queridos, Deus não trata da mesma forma. Deus não trata da mesma forma. E às vezes a gente não quer ser corrigido por Deus, ele trata em amor. Ó, as irmãs estão comentando aqui, testemunhando, ó. É verdade, a minha irmã estava contando que aconteceu isso com um rapaz, desce o sangue. Gente, é real. Queridos, se vocês soubessem o quão maravilhoso é ser corrigido pelo Pai, você abria a sua vida, o seu coração e o seu espírito para ele entrar. Pai, me guarda, Pai, eu estou aqui desnuda. Senhor, eu não tenho nada mais, eu tiro todas as vestes. Me trata, Jesus, porque é com amor. É com amor. E pergunta se eles lá querem sair. Sabe por que eles não saem? Porque lá tem recompensa. Só que é uma recompensa que não é dada, é emprestada, porque Satanás não dá nada para ninguém. A irmã está colocando, eu já tive do outro lado e posso garantir que demônio é assim mesmo. Queridos, lá eles obedecem, e quando desobedecem, eles levam o quê? Uma surra. E aí, quando eles levam a surra, que eles vão lá e fazem o que precisa ser feito, eles têm uma recompensa. Só que aquela recompensa é passageira, é momentânea. Por quê? Porque Satanás não pode dar nada para ninguém. Porque ele não é dono de nada. O dono de todo o ouro, toda a prata e toda a bênção, sabe quem é? O teu pai. E você está impedindo o teu pai de te dar aquilo que é teu por direito e por herança. Só que Deus não dá aquilo que é teu por direito e por herança para uma pessoa que é imatura e que não foi tratada. E se ele está te tratando é porque ele quer te dar. E deixa eu te falar, ele não vai te dar antes de te tratar para que você não perca. Isso é cuidado.
Então aprenda a ver a correção de Deus como amor. O problema é que o espírito da religiosidade fez Deus ser visto como um pai, um Deus tirano que fica sentado no seu trono, tacando raio para todo lado. E não é verdade. Ele é justo, sim. Ele é bravo, sim. Mas ele é um pai de amor. E ele quer te corrigir. Ele quer te alinhar. Ele quer que você acesse o que é teu por direito e por herança, mas para que você acesse e não perca mais. Porque ele não quer ver você recebendo o que é seu, a sua herança, e você sendo como um filho pródigo, de pegar a herança e sair dos caminhos e perder tudo. O que a irmã colocou é muito sábio. Devemos ficar tristes quando Deus se cala e não corrige. Queridos, quando Deus se cala e ele não corrige, aí você tem que se preocupar. Porque você já fez com que que a taça da ira do Senhor se enchesse. Então eu costumo dizer, se você ainda está sendo confrontado, se você ainda está tendo a oportunidade de receber uma palavra para fazer o caminho de volta, de deixar Deus te acessar, de você fazer a techuvá, de se permitir ser acessado para que Deus tire as vestes antigas, para que Deus veja a sua vulnerabilidade, glorifica o Senhor. Porque quando ele não falar mais nada, aí você vai ver o que é sofrer. É óbvio que não chega no nível daqueles demônios. É óbvio, porque Deus é um Deus de amor. Existe misericórdia por conta de Cristo. Mas a taça da ira do Senhor, ela também transborda. A ira do Senhor também transborda. E existe um ditado que é real. Se você não vem pelo amor, você vai encontrar na dor. Mas de uma forma ou de outra, Deus vai se permitir ser acessado por você. E deixa eu te falar, não queira vir pela dor. Se Deus ainda está te chamando no amor, vem pelo amor, querido. Eu vim pela dor. E não foi fácil. Não foi fácil. Dói você vir pela dor. Dói você ser corrigido pela dor. Quando o Senhor está chamando em amor, eu queria ter experimentado. Eu tive 2 oportunidades. O amor e a dor. O amor eu desprezei a primeira vez. E depois eu voltei pela dor. Eu costumo dizer que fez eu me tornar mais forte? Fez eu me tornar mais forte. Fez eu ter testemunho de vida? Fez eu ter testemunho de vida. Fez eu entregar minha vida para Jesus de verdade? Fez eu entregar minha vida de Jesus para a verdade. De verdade. Mas doeu. Doeu e doeu muito. Então, em nome de Jesus, se Deus ainda está te chamando ao arrependimento, se Deus ainda está te dando a oportunidade de você escutar uma live como essa, e não sou eu que estou falando, queridos, porque eu não tenho capacidade alguma de ministrar isso aqui. Eu não entendo bulhufas de teologia. Tudo é pela graça e a misericórdia de Deus. Se não é Deus trazer a revelação da palavra, eu não tenho o que dizer. Todos os dias antes da live eu falo, Senhor, vem. Espírito Santo, se o Senhor não tiver, não me permita abrir a live, porque eu não tenho o que falar. Sabe por quê? Porque eu não faço esboço. É de vez em quando que o Senhor me dá uma palavra focada. É de vez em quando que eu sento e eu ministro a palavra. Que o Senhor desce com uma revelação. Eu faço tudo pela misericórdia do Senhor. Então, queridos, em nome de Jesus, se arrependa enquanto é tempo. Amém? Em nome de Jesus. A irmã colocou que tem uma música da Tamires Garcia que de um jeito ou de outro o Senhor vai nos ter. Sim, queridos. E é o que a palavra do Senhor estava dizendo aqui em Salmo 139. Nós vamos orar para encerrar, amém? Ele é onisciente. Não tem como você fugir da presença do teu Pai. Ele quer te levar para o novo. Ele quer te levar para o novo. Ele quer te preparar para viver as bênçãos. Ele quer te fazer passar pelo Jordão.
Para quem está se preparando para o mês de Nissan, nós estamos destronando todos os espíritos malignos que moravam em Canaã antes do povo de Israel passar para a Terra Prometida. E nós estamos destronando, nós vamos destronar. Deus vai nos levar para o novo, mas para isso você precisa largar o velho. Se você não largar o velho, querido, desculpa, não tem como. Não tem como. As suas velhas convicções, as suas velhas vestes, tudo aquilo que te traz conforto, os teus velhos pensamentos, os teus velhos julgamentos. Para de achar que você é bom porque você não é. Nós não somos bons. Quando a gente menos esperar, vai estar falando mal do outro. Vai estar fofocando. Vai estar apontando. Amém? Vamos orar? Vamos lá. Glória a Deus, irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus de Israel, por esta live. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me concedeu, Senhor, de estar aqui, Pai, reunida com meu irmão, com a minha irmã, para ouvir aquilo que o Senhor tinha para ministrar ao nosso espírito no dia de hoje, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que essas sementes que foram lançadas aqui, Pai, elas não serão roubadas, ó Deus, pelo passarinheiro. Elas não serão roubadas, Pai, muito pelo contrário. Essas sementes, Senhor, elas crescerão. Elas vão cair, Senhor, numa terra fértil e elas vão dar muitos frutos, Pai. Porque eu sei que o Senhor trouxe confronto. Eu sei que o Senhor trouxe, papai, alinhamento. Eu sei que o Senhor trouxe, papai, uma reta, um direcionamento para que cada homem e cada mulher aqui siga conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que tudo que está impedindo, Senhor, o teu filho, a tua filha, de entrar no novo, de se permitir ser acessado pelo Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, que todas as vestes, ó Deus, vestes, ó Pai, que são vestes de pecado, todas as vestes, ó Pai, que são de promiscuidade, vestes de incredulidade, as vestes velhas são arrancadas agora. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém aqui com medo de ser tocado pelo Senhor, se existe alguém aqui com medo de ser acessado pelo Senhor, eu repreendo esse medo em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de religiosidade. Eu repreendo todo espírito de incredulidade. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que os teus filhos serão acessados no profundo, no íntimo do coração de cada um deles, Pai, mas principalmente também na alma deles. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, Senhor, e toque da cabeça à planta dos pés e que eles se sintam agora, Senhor, visitados pelo Senhor, Espírito Santo. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, sentir o teu toque, sentir o teu fôlego de vida entrando sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão cansados, abatidos e sobrecarregados, recebem um renovo, uma esperança nova, em nome de Jesus, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, receber vestes novas, receber, Senhor, em nome de Jesus, anéis de autoridade, novos sapatos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, novas sandálias, Pai, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, se assentar à mesa com o Abba, se assentar à mesa com o Mestre, porque o Senhor está à porta e bate. Pai, que nós possamos abrir a porta do nosso coração, que nós possamos abrir a porta, papai, do nosso entendimento. Tira todo o raciocínio lógico humano, Senhor, e coloca a mente de Cristo, um pensamento totalmente cativo, Senhor, à tua voz. Um pensamento totalmente, papai, obediente à tua voz. É o que eu te peço, Senhor. Nos dê sabedoria de espírito, maturidade no espírito, discernimento de espírito. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, todos os dias pedir para que o Senhor visite o nosso coração. Arranca, Senhor, orgulho, arranca inveja, arranca soberba, arranca altivez de espírito. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós venhamos ter o hábito de todos os dias perguntar para o Senhor: Pai, existe algo em mim que desagrada a Ti? Se tem, Senhor, tira e arranca de mim. Me faça cada dia mais, Senhor, parecida com o Senhor. Que cada dia mais, Senhor, a Tua face se resplandeça, Senhor, sobre a minha face. Que as pessoas possam ver, Senhor, a voz, ver os olhos de Cristo através de mim e reconhecer a voz de Yeshua através de cada um de nós, ó Pai. Que nós venhamos exalar o bom perfume, um aroma suave,
em nome de Jesus, por onde passarmos, Pai. Que sejamos instrumentos da manifestação do teu poder e da tua glória. Não de um espírito de julgamento, não de um espírito, papai, de orgulho. Pai, diminua cada vez mais cada um aqui para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração e toda exaltação seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Porque só Ele é digno de receber. Só Ele é digno de receber. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Que o Senhor possa continuar falando contigo, que o Senhor possa continuar ministrando ao teu espírito. Medite, amém? Em Salmo 139. Medite. Não tenha medo de estar na presença de Deus. Ele é teu Pai. Ele te ama. Ele quer te tratar com amor. Ele quer limpar você. Ele quer endireitar as suas veredas. Ele quer acessar o inacessível que você ainda não permitiu ele acessar. E deixa eu te falar, por mais que você tente esconder, não tem como. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É impossível você tentar esconder algo dos olhos do Senhor, porque os olhos dele estão em toda parte. Antes mesmo da palavra sair da sua boca, ele já sabe. Amém? É isso, queridos, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, permanecemos na nossa caminhada, na nossa jornada, amém? Para entrar no próximo ano. E amanhã nós teremos live, se assim o Senhor nos permitir, amém? Deus os abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Até mais, queridos.